Bom, continuando aí os vídeos das aulas sobre potenciação. Então aqui, ó, primeiro exemplo. Simplifique as expressões. Então tem essa expressão da letra A aqui e essa expressão da letra B que nós vamos simplificar. Então na letra A está assim, ó, 0,5 elevado a 2x vezes 8 elevado a 2x menos 1. Então aqui, ó, qual que é o primeiro passo aqui? Observa que dentro do parênteses eu tenho um número decimal. Então o primeiro passo eu vou transformar esse número para uma fração, vou simplificar essa fração e vou procurar tanto esse número aqui decimal como 8 colocar na mesma base. Porque se eu colocar na mesma base, eu posso simplificar a expressão usando as propriedades das potências que nós já vimos. Então vamos lá. 0,5 na forma de fração vai ficar como? Vai ficar 5 sobre 10. Porque repete o número sem a vírgula, né? 0, 5, 0 não precisa de colocar. Como tem uma casa direita da vírgula, então o denominador é igual a 10. Então 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Isso tudo está elevado a 2x vezes 8. Eu posso colocar em potência de base 2. Então 8, fatorando ele, colocando em potência de base 2, é a mesma coisa que 2 elevado a 3. 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. Então, transformei o 8 para a potência de base 2, né, que é 2 ao cubo, só que o 8 está elevado a 2x menos 1. Então, essa base aqui, essa potência, 2 ao cubo, vai ficar elevada a 2x menos 1. Certo? Continuando aqui, ó, vai ficar o seguinte. Então, isso aqui é igual. 5 sobre 10. Tem como eu simplificar essa fração. Então, eu vou dividir por 5 o numerador e vou dividir por 5 o denominador. Então, 5 dividido por 5 vai ser igual a 1 sobre 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, 5 sobre 10 simplificada a fração fica meio. Então, é meio elevado a 2x vezes... Aqui, ó, eu tenho uma potência de uma potência, propriedade 3 da potenciação. Então, se eu tenho um expoente elevado a outro expoente, de acordo com a propriedade 3, o que eu faço? Eu vou multiplicar os expoentes. O expoente de fora com o expoente de dentro. Então, isso aqui, de acordo com a propriedade, vai ser ó, 2 elevado a 3 que multiplica 2x menos 1. Então, por enquanto, eu não vou multiplicar não, só vou deixar indicado. Ó, 3 vezes o expoente de fora, que é 2x menos 1. Continuando aqui, ó, vai ficar o seguinte. Observe que as bases já estão quase iguais, ó, quase a mesma base. Então, a ideia é sempre colocar tudo na mesma base. Nesse caso aqui, eu posso colocar a base dessa potência e dessa, posso deixar as duas na base meio, ou então eu posso colocar as duas na base 2, tanto faz. O importante é deixar na mesma base para aplicar a propriedade. Então, no caso aqui, como é 2, eu vou mexer nessa base de cá. Eu vou transformar essa base meio da potência sendo igual a 2. Nesse caso aqui, ó, 1 sobre 2, se eu inverter a base para ficar 2, o expoente troca de sinal. Então, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, que é igual a 2. Então, vai ficar 2, que é o inverso de meio. Como eu inverti a base da potência, o expoente troca de sinal. Como está mais 2x, ele passa a ser igual a menos 2x. É aquela regra prática lá, quando todas as vezes você inverter a base da potência, o expoente troca de sinal. Vezes 2, aqui ó, eu vou multiplicar aqui aplicando a propriedade distributiva aqui ó. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Então chegando aqui ó, eu tenho uma multiplicação de duas potências com a mesma base. Então tem um produto. Então de acordo com a primeira propriedade da potência, o que fala? Produto de potências de mesma base, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. Então vai ficar ó, menos 2x mais 6x menos 3. Então, dessa linha para essa, o que eu fiz então? Usei a primeira propriedade da potenciação. Produto de potências de mesma base, eu conservo a base, que no caso aqui é 2, e somo os expoentes. Então, eu somei esse expoente com esse. Chegou aqui, eu posso finalizar agora. Então, isso aqui é igual a 2 elevado a menos 2x mais 6x vai dar 4x. Então, vai ficar 4x menos 3. Pronto, então esse aqui ó, é o resultado final.
Então, toda essa expressão aqui, ó, simplificada, ficou igual a 2 elevado a 4x menos 3. Então, essa é a forma mais simples possível, né? Não tem como simplificar mais. Então, ficou uma potência de base 2. Segundo exemplo, mesma coisa, eu vou simplificar essa expressão procurando usar as propriedades das potências. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Tem aqui a fração, o numerador da fração. Vamos pegando termo a termo e tentando aplicar as propriedades. Eu tenho aqui, ó, x elevado a a mais 2. De acordo com a propriedade, com a primeira propriedade, no caso eu vou estar fazendo a volta. X elevado a mais 2 é a mesma coisa que eu colocar, ó, x. Aqui, ó, quando eu tiver uma potência, o expoente for uma soma e uma subtração, eu posso desmembrar essa base da potência para cada fator do expoente. Então, x elevado a a mais 2 é a mesma coisa que eu vou fazer, ó, x elevado a a vezes x elevado a 2. Então, x elevado a a mais 2 é a mesma coisa que x elevado a vezes x elevado a 2. Então, eu usei a primeira propriedade das potências, só que a volta, né? Produto de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, mesma coisa. Vezes o y, vou fazer da mesma forma. Eu tenho uma potência elevada a um expoente, e esse expoente é uma subtração de dois números. Também posso usar a primeira propriedade. O que que fala? Então, y elevado a 3 menos b, de acordo com a propriedade, é a mesma coisa que y elevado a 3 vezes y elevado a menos b. Então, de novo, apliquei a primeira propriedade nessa potência aqui, ficou dessa forma. No denominador da fração agora, mesma coisa que eu fiz para as potências do numerador, eu vou fazer da mesma forma para as potências do denominador, usando a primeira propriedade. Então vai ficar, ó, x elevado a a menos 3 vai ser igual a x elevado a a vezes x elevado a menos 3. Vezes, mesma coisa com y, a potência de base y. Então y elevado a b mais 3 vai ser igual a y elevado a b vezes y elevado a 3. Então, nesse primeiro passo, depois que eu apliquei a primeira propriedade das potências, nessa potência, nessa e nas duas de baixo, agora eu vou fazer o quê? Eu vou simplificar. O que foi igual em cima e embaixo do numerador, eu vou cortar porque dá 1. Estou observando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, x elevado a a dividido por x elevado a a. Isso é a mesma coisa que 1, que é um número dividido por ele mesmo. Ou então você pode pensar assim, ó, eu estou usando a segunda propriedade das potências. O que é que fala? Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Posso fazer dessa forma também, ó. Então esse aqui vai ficar x é igual a menos a. Só que a menos a é zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Então vamos fazer dessa forma. Se eu quiser cortar eu posso, mas vamos fazer dessa forma que eu acabei de falar. Então aqui, ó, essa primeira potência com a mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes, ó, a menos a. A menos a vai dar zero. Para a segunda potência aqui, ó, x elevado a 2 dividido por x elevado a menos 3. Ó, divisão de potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Sempre o expoente de cima menos o expoente de baixo. Estou usando a segunda propriedade das potências. Então vai ficar 2 menos menos 3, vai ficar 2 mais 3. E 2 mais 3 é a mesma coisa que 5. Então, voltando aqui, ó, x elevado a 2 dividido por x elevado a menos 3, de acordo com a segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Conserva a base, que é x, e vou subtrair os expoentes. O expoente da potência de cima menos o expoente da potência de baixo. Só que aqui, como está negativo, essa subtração acaba virando uma soma. Vai ficar 2 menos menos 3. E 2 menos menos 3 é 2 mais 3, que é igual a 5. Depois, ó, y elevado a 3 dividido por y elevado a b. Divisão de potências de mesma base, conserva a base y e subtrai os expoentes. Vai ficar 3 menos b. 3 menos b. E por último, y elevado a menos b dividido por y elevado a 3. Então vai ficar y elevado a divisão de potência de mesma base, de novo, conserva a base e subtrai os expoentes. Menos b menos 3. É claro, aqui eu estou detalhando mais assim porque eu estou tentando usar as propriedades, né? Primeira, segunda, mas poderia já, igual eu tinha falado, ó, cortar essa potência com essa, dá 1. Y ao cubo eu poderia ter cortado com y ao cubo, daria 1 também. Então ia sobrar o quê? Só essa potência aqui
e essa, ó. O restante todo ia cortar. Esse com esse, ó, y ao cubo eu posso cortar com y ao cubo, x elevado a dividido por x elevado a poderia cortar também, então ia sobrar só essas duas potências. Pode fazer dessa forma também, chega no mesmo resultado. Então, continuando aqui, ó, vai ficar ó, x elevado a zero, 1, porque todo mundo elevado a zero vai dar igual a 1, vezes x à quinta, vezes. Aqui ó, tem um produto de potência de mesma base y. Então, de acordo com a primeira propriedade, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, vai ficar y elevado a quanto? Eu vou somar 3 menos b mais menos b menos 3. Então, aqui, ó, mais 3 menos 3, eu vou cortar na soma, vai dar 0. Então, sobrou menos 1b com menos 1b aqui, vai dar menos 2b. Então, finalizando aqui, ó, quanto vai dar o resultado, então? Esse 1 eu posso tirar ele daqui, porque 1 vezes x à quinta vai dar x à quinta. Então, vai dar x elevado à quinta potência vezes y elevado a quanto? Menos 2b. Então, essa aqui é a resposta. Posso deixar assim, ou então, se eu quiser deixar esse expoente positivo, é só inverter a base da potência. Vai ficar 1 sobre y elevado a 2b positivo. Também pode dar na mesma. Então, eu posso deixar dessa forma aqui, já a forma simplificada. Ou, eu posso também, de outra forma, transformar, inverter a base do y, vai ficar 1 sobre y elevado a 2b. Vai ficar em forma de fração. Então, daria x elevado a 5 sobre y elevado a 2b positivo. Também pode, é a mesma coisa. Então, está aqui mais um exemplo de simplificação de expressões envolvendo as propriedades de potência. Continuando aqui, ó, exemplo 2. Transforma a expressão, que é toda essa expressão numérica aqui, em potência de 10. Então, se eu quero transformar essa expressão, né, escrevê-la em potência de base 10, o resultado final tem que ser como? O resultado final tem que ser 10 elevado a um certo número. 10 elevado a x, onde esse x é um número qualquer, positivo ou negativo. Então, 10 elevado a um certo número é potência de 10, é o que o exercício está pedindo. Então, o primeiro passo ali, o que eu vou fazer? Ó? Observa aqui que tem alguns números decimais, ó, esse número e esse. Então, aqueles números decimais, lá 0,001, 0,01, eu vou lembrar das potências de 10 que nós vimos no vídeo anterior, aquela tabela lá de potência de 10. Então, eu vou transformar todos que estão aqui em potência de 10. Aí eu uso as propriedades e chego no resultado final, que tipo esse aqui que eu quero chegar, né? Potência de base 10. Então, aqui, ó, abrindo o colchete aqui, esse primeiro número, 0,001. Isso aqui em potência de 10 é a mesma coisa que 10 elevado a... Como aqui é o número com vírgula, o número decimal, eu já sei que o expoente vai ficar negativo. Então, vai ficar 10 elevado a menos quanto? Quantos zeros que eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3. Então, vai ficar 10 elevado a menos 3. Então, peguei esse número aqui decimal, desse primeiro parênteses, e coloquei em potência de base 10. Só que está elevado a 4. Então, é 10 elevado a menos 3 elevado a 4. Vezes... Segunda potência ó, do numerador, 100 elevado a 7. 100 é 10 ao quadrado. Então, vai ficar 10 ao quadrado elevado a 7. Então, 100, 10 ao quadrado. Isso aqui tudo elevado a expoente 7. Sobre, embaixo agora, ó, já tem potência de 10. Então, é só repetir. Então, 10 elevado a 5. Fecha o colchete aqui. Dividido por quanto? Nesse parênteses, de novo, colocando em potência de base 10, vai ficar 0,01, é a mesma coisa que 10 elevado a, como eu tenho dois zeros, ó, então vai ficar 10 elevado a menos 2. Então, 10 elevado a menos 2, elevado a 3. Lembrando aqui ó, o detalhe, ó, como eu tenho um expoente fora do parênteses, eu tenho que permanecer com parênteses. Só se não tivesse nada, fosse 0,01. Aí daria 10 e menos 2, sem um parênteses. Mas sempre quando eu tiver um parênteses, tiver um expoente de fora, o parênteses vai permanecer. Porque nós já vimos numa aula passada que, se eu escrever dessa forma, é diferente de eu escrever assim. Ó. Eu não posso escrever dessa forma, senão fica errado. Aqui está um expoente elevado a outro expoente. Aqui eu tenho uma potência, onde o expoente é uma outra potência. Então o cálculo fica diferente sem o parênteses. Então é obrigatório colocar o parênteses. Tanto nesse como nesse aqui e nesse também.
Chegando aqui, ó, continuando, vai ficar o seguinte. Observe que todas as potências ficam na mesma base. Isso tudo para usar as propriedades. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Fazendo aqui na frente, ó, eu tenho, nesse primeiro ponto aqui, ó, da expressão tem aqui, ó, um expoente elevado a outro expoente. Então, de acordo com a propriedade 3 vezes potência, 10 elevado a menos 3 elevado a 4, vai ficar 10 elevado a potência de potência, multiplica os expoentes. Então, menos 3 vezes 4, que vai dar menos 12. Então, menos 12 vezes 10 elevado a 2 elevado a 7. De acordo com a terceira propriedade das potências, vai ficar 10 elevado a 2 vezes 7, 14. Dividido por 10 elevado a 5. Fecha o colchete aqui da expressão. Dividido, potência de potência também multiplica os expoentes, de acordo com a propriedade. Então vai ficar 10 elevado a menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. Então, continuando aqui na linha de baixo, vai ficar o seguinte. Observe que todas as potências agora ficou 10 elevado a um certo número. Então, tem 4 potências de base 10. Ó. Tem essa potência, essa e essa, todas na mesma base. Só que eu não posso deixar daquele jeito, senão fica incompleto o exercício. Porque, na verdade, ele pediu para transformar toda essa expressão aqui, ó, em uma potência de base 10. Então, tem que ser uma única potência. Ele tem como simplificar mais ainda. Chegou aqui, ó, dentro do colchete, vai ficar o seguinte, ó. Abrindo o colchete, que vai ficar, ó. No numerador, produto de potências de mesma base. Conserva a base, que é 10, e soma os expoentes. Primeira propriedade da potenciação. Então, menos 12 mais 14, 14 menos 12, que vai dar 2. Dividido por 10 elevado a 5. Fecha o colchete aqui, isso aqui dividido por 10 elevado a menos 6. Resolvendo aqui dentro do colchete agora, divisão de potências de mesma base. De acordo com a segunda propriedade das potências, divisão de potências de mesma base, conserva a base, que é 10, e vou subtrair os expoentes, o de cima menos de baixo. Então, 2 menos 5, menos 3. Então, o resultado que estava aqui dentro do parênteses, do colchete, né, ficou 10 elevado a menos 3. Essa é a resolução do colchete. Aí eu já posso eliminar o colchete aqui, ó, não tem necessidade de colocar ele mais. Dividido por 10 elevado a menos 6. E agora que eu finalizo com a segunda propriedade das potências. Ó. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, que é 10, e vou subtrair os expoentes. Menos 3 menos 6. Vai ficar menos 3 mais 6. Então, menos 3 mais 6 é igual a 3 positivo, então vai ficar 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo, 10 elevado a 3, é o resultado de toda essa expressão aqui em uma única potência de base 3. Aqui eu não vou calcular, 10 ao cubo é 1000, mas eu não vou deixar o resultado 1000, porque não vai estar de acordo com o que o exercício está pedindo. O exercício está pedindo para transformar em uma potência de 10. Então, igual eu tinha falado aqui no início, tem que ficar 10 elevado a um certo número. Então, em potência de 10, essa expressão ficou 10 elevado ao cubo. E para finalizar, temos o terceiro e último exemplo. Aplicando as propriedades das potências, determine o valor da expressão. Ó, tem toda essa expressão aqui, ó, 9 ao cubo vezes 27 à quarta vezes 3 elevado a menos 1, isso tudo dividido por 3 elevado a menos 1 vezes 243 ao quadrado. Então, eu quero aplicar as propriedades das potências, como eu estava falando aqui no exercício. Então, a ideia é qual? Sempre colocar as potências na mesma base. Se a gente observar aqui, ó, todos esses números aqui, ó, são múltiplos de 3. Então, dá para mim colocar todos esses números aqui na fração numérica aqui em base 3. Ó. 9 é 3 ao quadrado, ó, 27 é 3 ao cubo e assim por diante. Ó. 243 é 3 à quarta, então dá para mim colocar todos esses números aqui em potência de base 3, aí eu aplico as propriedades e chego no resultado final. Então vamos lá. Vai ficar o seguinte. 9. Fatorando 9, colocando em potência de base 3, é 3 ao quadrado. Como está elevado ao cubo, então vai ficar 3 ao quadrado elevado ao cubo. Então está aqui. Vezes. Segundo fator, ó, colocando em potência de base 3, 27 elevado à quarta potência. O que é 27? É 3 ao cubo.
3 ao cubo, que é o 27, elevado a 4. Então, isso aqui tudo elevado a 4. Vezes o terceiro fator aqui do numerador já tem potência de base 3. Então, não tem como fazer nada, é só repetir. 3 elevado a menos 1. Agora, no denominador dessa fração, 3 elevado a menos 1, repete, já está em potência de base 3, vezes 243. Como que eu coloco 243 em potência de base 3? Se eu não souber de cabeça, se não lembrar que é 3 a quarta, você vai e fatora rapidinho. Pode fazer assim, ó. Vamos fazer nesse cantinho aqui, pelo menos o 243, colocando em potência de base 3. Então, fatorar é igual você aprendeu. Você pega 243, divide por 3, vai dar 81. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 243 o que é? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes. Na verdade é 3 a quinta, né? Eu estava falando 3 a quarta. 3 a quarta é 81. É 81 na potência de base 3 é 3 a quarta. 243 é o que está aqui na expressão, é 3 elevado a 5. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É 3 a quinta. Se eu pegar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, vai dar 243. Então aqui vai ficar, ó, 243 ao quadrado vai ficar 3 elevado a 5 elevado a 2. E agora vamos aplicando a propriedade 3, vamos eliminar esses dois expoentes que tem aqui nessas potências, nessa e nessa, que é potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai ficar, ó, 3 elevado a 2 vezes 3, 6, vezes 3, aplicando de novo a terceira propriedade, potência de potência, multiplica os expoentes. 3 vezes 4, 12, vezes, repete aqui, 3 elevado a menos 1, sobre, embaixo agora no denominador da fração, 3 elevado a menos 1, repete, vezes, de novo a propriedade 3 aqui, ó, potência de potência, multiplica o expoente de fora com o expoente de dentro do parênteses. Então, 2 vezes 5, 10. Chegou aqui, ó, vamos fazer aqui embaixo para finalizar. O numerador agora, produto de potências de mesma base, de acordo com a primeira propriedade da potenciação, conserva a base, que é 3, e soma os expoentes. 6 mais 12, 18. 18 menos 1, 17. Então, reduzindo a única potência no numerador da fração, de acordo com a primeira propriedade, eu conservei a base 3 e somei 6 mais 12 menos 1, que deu 17. Embaixo, mesma coisa, de acordo com a primeira propriedade, ó, produto de potência de mesma base. Conserva a base, que é 3, e soma os expoentes. Menos 1 mais 10, 9. E para finalizar, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. De acordo com a propriedade 2, conserva a base e subtrai os expoentes. 17 menos 9 vai dar 8. Então, 3 elevado a 8. Aí eu posso deixar 3 elevado a 8, eu posso calcular, então faz. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes eu chego no resultado, que é a mesma coisa que 3 oitavos. Então tá aí mais uma videoaula sobre potenciação. Até a próxima aula.